Vocês também têm sentido uma labilidade emocional após os 40 anos? Uma dificuldade de sono, de repente outros sintomas físicos? Será que a gente pode olhar para a menopausa e esse período do climatério com um olhar único? Ou será que a gente precisa olhar para todos esses sintomas de uma forma mais sistêmica? A doutora Natália, ela é ginecologista, obstetra, é minha ginecologista, e eu queria que ela desse uma explicação, uma orientação, na verdade uma aula, que eu sei que ela vai dar, sobre esse período, como é que a gente pode encarar, se existe uma forma positiva, o que acontece com o nosso organismo. Oi, eu sou a doutora Natália, sou médica ginecologista, tenho 25 anos de formada, mais de 30 mil mulheres atendidas. O que acontece? O que é o nome climatério? O climatério é uma definição para a gente conseguir englobar um conjunto de potenciais sintomas que eles podem aparecer nas mulheres nesta nossa nova outra fase de transformação hormonal exuberante, né? Então, o ciclo feminino é um ciclo muito vivo, sempre de uma dança hormonal que cientificamente já sabido tem implicações clínicas, ou seja, existem sintomas que essas avalanches, que esses períodos de grande transformação hormonal podem implicar na vida da mulher. Então a gente tem isso na primeira menstruação, que a gente dá o nome de menarca, a gente depois vai viver isso potencialmente quando a mulher engravida, que aí também tem uma outra realidade hormonal. E essa terceira onda que a gente sente com impacto clínico, que a gente dá o nome de climatério. Então o nosso ovário é uma glândula, ela mora aqui, ó. Se a gente colocar a mão bem na divisória entre o final do abdômen e o início da raiz da coxa, é onde a gente vai saber que ficam os nossos ovários. Eles são duas estruturas arredondadas, ovaladas, de mais ou menos 3 centímetros. Eles são capazes de produzir 3 hormônios muito importantes: estrogênio, progesterona e testosterona. E esses 3 hormônios, claro, a gente já sabe que além das características sexuais femininas, os órgãos femininos, eles são capazes de fazer com que a mulher seja fértil e aí tenha os ciclos menstruais. Mas muito maior que isso, hoje a gente sabe que eles são implicados no metabolismo geral do corpo feminino. Então, as alterações desses níveis levam a essas alterações clínicas, e isso é muito legal da gente saber. Por quê? Geneticamente, essas células foram determinadas e organizadas para que elas tenham uma vida ovariana diferente da vida de toda a longevidade feminina. Ou seja, fala de uma maneira simples. A mulher foi programada para ter uma média de 90 anos de idade e os nossos ovários morrem aos 50. Isso é determinado. Cada mulher tem lá na sua célula determinado geneticamente a longevidade desse ovário. E é óbvio que características como qualidade de vida, obesidade, sedentarismo ou prática de atividade física, diabetes e a dieta saudável, né? Tudo que a gente sabe que leva a uma vida saudável também vai entrar intrinsecamente a potencialmente uma vida ovariana mais longa. Mas não existe nada comprovado cientificamente que a gente consiga falar: meu ovário vai viver até os 60. Existem mulheres com 60 anos que têm ainda reserva ovariana, que ainda têm ciclos, que não tiveram essa morte celular do ovário, e aí quando o ovário não produz mais nada, a gente dá o nome de menopausa. Tá, então o que é o climatério? O climatério foi, graças a Deus, reconhecido e determinado como um período de até 10 anos antes da morte ovariana, ou seja, após os 40 anos, que eu tenho esse entardecer que eu falo, que é o entardecer da vida ovariana. Mas isso não é uma coisa ruim nem triste, nem é um fim. O entardecer é a golden hour, né? Aquela hora linda do pôr do sol. Então a gente também pode, através de estudo que já está publicado, de padrão ouro de atendimento, que a gente chama de guidelines e protocolos muito bem estabelecidos, fazer uma combinação de todos para promover qualidade de vida nesse período. Por que, Natália, qualidade de vida? Porque, mais uma vez, da mesma maneira que cada mulher, na primeira menstruação, pode ter muita cólica, pode ter muito sangramento, pode ter TPM, e a outra pode ser que não tenha nada, esta fase de transição também é muito subjetiva e individual. Então, existem mulheres que vão ter uma exuberância de sintomas e existem mulheres que podem não ter absolutamente nada, tá? E quais são eles? Eles são um sem número de sintomas e que eles se confundem, que eles transitam entre várias potencialidades de outras patologias, tá? Mas, basicamente, o que a gente sabe?
que a gente tem que saber e deixar claro, e aí o seu médico vai fazer um diagnóstico diferencial com talvez uma associação de outros fatores, tá? Mas essa fase dessa diminuição hormonal, bioquimicamente, mesmo que você menstrue, lembrando, eu não tenho mais um ovário do sol do meio-dia, eu tô na minha fase de entardecer. Então essas alterações discretas dos níveis que fazem com que laboratorialmente, se eu colher os exames, potencialmente a mulher não vai ter nada alterado, mas ela tem sintoma, que é hiperreatividade, ela fica num estado emocional com mais vontade de reagir a situações potencialmente onde ela se controlava, ela pode ter alteração do sono, que é aquele despertar às 3 da manhã, ela pode ter fogacho, ela pode ter uma névoa mental, que a gente fala que é uma perda de memória recente, abrir a geladeira não sabe o que foi pegar, ligar e não sabe para quem que ia resolver naquele momento, tá? Ela pode ter uma sensação de secura de mucosas, então diminuição de lubrificação e também diminuição da libido pela procrastinação, pela astenia, que é aquele cansaço no final do dia, uma exaustão sem explicação. Mas na verdade não é sem explicação, tudo está entrelaçado. Então imagina, se eu tenho um despertar às 3 da manhã, que é bem na hora do meu sono REM, que é o sono reparador, eu não vou poder ter todos os benefícios dessa qualidade de sono. E daí, se eu não tenho esses benefícios, eu vou ter ausência de sono reparador, eu já acordo cansada. E a gente é uma coisa única, né? A gente não é um pedaço de um colo, um útero, um ovário. Eu sou uma pessoa inteira. E tudo tem essa comunicação intrínseca. Só um parêntese, a doutora Natália ela tem 25 anos atendendo mulheres de toda a faixa etária. E eu tenho essa curiosidade, que eu passo com ela, mas obviamente a minha visão é muito unilateralizada, né? Então, nessa tua prática, nós mulheres que estamos entrando no 40 anos, e claro que a gente olha por esse lado positivo, porque nós estamos mais maduras, temos um autoconhecimento muito mais acentuado, mas as dúvidas com relação ao climatério, devido a essas pautas que abordam muito o lado negativo, o que as mulheres mais trazem para você em consultório? E aí só um parêntese, trazem o lado afetivo, a compreensão do marido, o que você percebe no teu dia a dia com essa faixa etária? Olha, o que acontece? A gente existe hoje ainda, infelizmente, um preconceito, inclusive pela falta de conhecimento da própria classe médica, tá? Quando a gente tem estudos populacionais, quando a mulher busca uma ajuda, que já é muito difícil, porque existe um preconceito, então ela tá louca, ela tem que ir no psiquiatra, né? Nunca tem esse olhar, deixa eu ir primeiro na minha ginecologista, né? Quando as que buscam, que são só metade, das que buscam, só metade sai com alguma prescrição. Então imagina, já é 1/4. E desta prescrição, pela busca específica de um atendimento médico ginecológico, só metade sai com prescrição, e dessa prescrição só 10% é realmente medicação. Muito triste. É muito difícil. Por quê? Porque estigmatizou-se por um estudo que foi feito errado em 2001, mas a gente está em 2025. Acabou de publicar ontem na Menopausa, que foi a mesma revista que eu publiquei a minha tese sobre menopausa, lá em 2009, o estudo Clara, que eles vão agora, de fato, através dessa publicação, comprovado que todos aqueles preconceitos e fake news de que o hormônio engorda, morre de câncer, demência, morre de trombose, tá? O estudo Clara é um estudo populacional, então já não é mais uma hipótese, é um fato publicado do acompanhamento dessas mulheres que decidiram manter a reposição, comparado com as que não usaram, o quanto elas tiveram de benefício. Então a gente está vivendo, na verdade, um momento histórico para a saúde feminina. Por quê? Porque a gente está tendo esse espaço de atenção. A gente está com um espaço que a gente está tendo a possibilidade de uma educação médica, uma educação da paciente, uma educação dos maridos. Então você imagina, se eu não tenho ainda nenhuma classe científica que tenha essa informação técnica atualizada, desmistificada, vai demorar muito para que a gente tenha um entendimento. Essa naturalidade. É o que eu sempre falo, e a doutora Natália sempre me fala. Quando a gente busca informação e a gente tem um médico parceiro, a gente pode viver essa nova fase de uma forma mais exuberante. A gente não precisa passar por ela com tantos medos e insegurança. Acho que é um trabalho em conjunto, né, doutora Natália? Sim, do paciente multidisciplinar, é muito variável. É o que eu falo, sabe? Às vezes a paciente acha que
ela vai fazer um pilar, tipo, vou fazer a revolução, minha vida tá resolvida. Não, tá? O que é? A gente é uma casinha de palafita estruturada em 1000 pilares para que eu tenha essa base sólida. Não adianta eu tenho que ter todos. Quais são todos? Dieta, atividade física, suplementação orientada, dieta anti-inflamatória orientada, o acompanhamento do seu ginecologista para fazer uma intervenção assertiva, individualizada, baseada nos seus exames, tá? E lembrando, hoje eu não preciso de exame laboratorial para fazer o diagnóstico de climatério, que são esse conjunto de sintomas de cansaço, prostração, diminuição de libido, secura vaginal, diminuição de conseguir ganhar massa magra. Ele não precisa de um exame para comprovar, ele é clínico, tá? O que é importante? Óbvio, sempre a gente descartar as outras patologias associadas, alteração da tireoide, alteração de outras potenciais imbalanços hormonais que podem estar associados a esse período. Muito obrigada. Eu não sei para vocês, mas para mim, novamente, quando a doutora Natália fala, é uma aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou consideração, pode mandar pra gente, a gente vai responder com o maior prazer. Eu amo ensinar. Existe uma professora que mora em mim.